Gente, estou aqui mais uma vez, tá? E trazendo para vocês também, dando continuidade à nossa aula passada sobre a questão do gênero reportagem. Só que dessa vez, como antes, eu havia dito a vocês que existe uma diferença entre reportagem e notícia, tá? Eu trago para vocês a reportagem quanto o quê? Quanto resumo. E na produção de uma reportagem, é importante saber como fazer um resumo. Primeiro, por causa do lead, né? Que é aquele primeiro parágrafo. E segundo, porque na construção dela podem ser utilizadas entrevistas e pesquisas para reunir todas essas informações que serão usadas, tá certo? Porém, nem todas essas informações coletadas são necessárias, mas que elas serão usadas, serão. Enfim, sendo assim, o resumo, dentro da perspectiva reportagem, tá certo? Ela é aproveitada, certo? Como uma ferramenta útil na tarefa de selecionar o que realmente é importante. Eu coleto os dados e dentro desse coletar, então quando eu tenho todos esses dados, o que acontece? Eu vou retirar dela o que se faz mais importante. O que é que meu leitor ele precisa saber? Tem coisas que se faz desnecessário. Então, automaticamente eu retiro. Mas tem outras que elas precisam fazer parte justamente daquela informação. Então, para fazer uma boa reportagem, é importante ler o texto base, certo? É o primeiro passo a ser feito, por no mínimo 3 vezes. Sempre tocamos nessa mesma tecla. A leitura, principalmente de um texto, ela precisa ser feita pelo menos, no mínimo, 3 vezes. Porque o cérebro de vocês precisa estar preparado, precisa codificar todas aquelas informações. E na primeira leitura não acontece. Às vezes, na primeira leitura, nós estamos preocupados com N coisas acontecendo no mundo que não vamos direcionar, não vamos ficarmos focados e etc, etc. Então, para isso, eu preciso fazer essa leitura, no mínimo 3 vezes e com muita atenção. A primeira, como eu falei para vocês, não vai sair com excelência, mas percebam que a partir da segunda e da terceira, a leitura e o assimilar das informações ficará muito mais tranquilo e muito mais claro para vocês. Sim, marcar as ideias, tá certo? Mais significativas. O que isso quer dizer? Vocês precisam procurar entender o que essas ideias propõem, explicam, discutem ou demonstram e identificar a ideia central do texto. Então, para isso, eu terei que fazer 3 situações. Primeira leitura, entender, tá certo? Na primeira leitura, eu preciso entender o que o texto propõe. Explica, discute e demonstra. Na segunda leitura, fazer uma seleção dos fatos importantes. Na terceira, identificar a ideia central dos textos. E fazer, depois de tudo isso, um esquema, tá? Com os dados coletados. Então, depois que eu fizer tudo isso, eu esquematizo e organizo justamente esses dados coletados. Esses passos servem de instruções para a produção de uma reportagem e também para se resumir uma reportagem já pronta, tá certo? Então, esses são os passos que vocês devem seguir justamente para que vocês tenham esse resumo, tenham essa tranquilidade na hora da informação. Então, eu vou ficando por aqui, cheiro no coração de vocês e até a próxima.